Que soluço é esse? Não sei. Você já bebeu água? Não, me passa? Passa. Segura no nariz e dá 3 goles. Isso a ciência não explica. Esse vídeo teve como objetivo mostrar os avanços da medicina, isso com a ajuda da ciência, a qual falamos dos avanços da tecnologia, sobre os avanços também dos profissionais dentro da medicina, os contraceptivos também, as quais trazem uma liberdade para todas nós mulheres, mas também devemos sempre lembrar que a ciência nem tudo ela explica. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Comente muito e compartilhe para que mais pessoas conheçam nossos saberes tradicionais. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, bom dia. Estamos aqui na Avenida de Djalma Dutra, na cidade de Altamira, Pará. Para mostrarmos a quantidade de farmácia que existe, Revelando assim o crescimento da indústria farmacêutica. Ao mostrar a quantidade de farmácia que existe em uma das principais avenidas da cidade de Altamira, no Pará, revela que existe uma alta demanda a ser abastecida, com certeza. E isso, por vezes, leva ao questionamento. Tipo, a população altamirense está adoecendo cada vez mais? E nós também gostaríamos de deixar mais uma pergunta a você que está nos assistindo. A maior parte dos medicamentos cura ou faz com que surja uma nova necessidade de outro medicamento? Por exemplo, geralmente, o medicamento anti-inflamatório ibuprofeno, que ele é de tarja amarela, onde a pessoa pode comprar sem receita médica, ele serve para o alívio de dores, febre, entre outros sintomas, tipo para gripe também. Ele costuma agredir o estômago, porque esse tipo de medicamento, ele compromete a proteção do estômago, deixando suas paredes mais expostas à ação dos ácidos presentes na digestão, levando assim o paciente a ter que usar o inibidor da produção de ácido, como o omeprazol, entre outros medicamentos que existem com essa função de inibir. E se inibir o ácido, no caso, diminuir o desconforto estomacal. E assim a indústria farmacêutica, ela só aumenta, porque surgem novas necessidades. Porém, com os tradicionais, é ao contrário, os quais eles agem diretamente na necessidade, sem precisar de complementação de outros remédios. Por isso que a gente deixa essa pergunta a você que está nos assistindo. A indústria farmacêutica, no caso, ela só está crescendo, por isso que a gente reforça mais uma vez que a maior parte dos medicamentos cura ou faz com que surge, no caso, uma nova necessidade de outro medicamento. Reflita e pense. Eu gostaria de destacar os avanços da tecnologia na medicina, a qual só foi possível com a ajuda da ciência. Entre esses avanços da tecnologia, pode-se destacar a cirurgia computadorizada, ou seja, através de um robô é realizada assim uma cirurgia, ou seja, o robô ele atende o comando médico. Outro avanço também da tecnologia na medicina, que está sendo bastante disseminada, é o prontuário eletrônico, onde reúne dados do paciente e profissionais em outros lugares, eles estão tendo acesso a esses dados através desse banco que é o prontuário eletrônico. Outro também avanço da tecnologia pode-se considerar a telemedicina, ou seja, o médico, em outros lugares distantes do paciente, pode emitir laudos ou pode ter acesso a exames, a consultas, e isso faz com que diminua também os gastos para os hospitais, para as clínicas, porque nem sempre onde o paciente está existe um hospital destinado ao tratamento. E o médico, a longa distância, ele pode ter acesso a isso, a essa consulta com o paciente, ajudando assim. quando falamos dos pontos positivos da ciência em relação à medicina, falamos também dos contraceptivos. São medicamentos que deixam a mulher ter a liberdade de escolha entre gerar ou não ser. E hoje em dia o SUS ele nos oferece gratuitamente nos postos de saúde contraceptivos.
apresentado de forma como injeção e preservativos, e entre outros. Além do SUS, encontramos também contraceptivos em farmácia, adequado para cada mulher, e também sem deixar de falar sobre o famoso DIU, que encontramos em clínicas e hospitais. Mas mesmo com o avanço da medicina, todos eles têm a possibilidade de falha e risco. E também, com o avanço da ciência na medicina, houve um aumento dos profissionais na área da saúde, ou seja, especialistas, como ginecologista, ortopedista e cardiologista. O ginecologista, ele cuida da saúde das mulheres. O ortopedista, de músculos, ossos, ligamentos, nervos, articulações e etc. O cardiologista, ele cuida das doenças do coração. Eles se complementam, apesar de ser de áreas diferentes de atuação. Apesar dos avanços na medicina, ainda existem coisas que somente os saberes tradicionais eles dão conta. Por exemplo, o quebranto, ele é uma doença que atinge recém-nascidos e crianças. A criança, ou até mesmo o recém-nascido, ele sente diarreia, dores no corpo, febre, muita fraqueza. E não existe um medicamento destinado ao quebranto, à cura do quebranto, somente nos saberes tradicionais, aonde é levado ao benzedor e através de uma oração, que essa oração ela não é falada para que os pais ou outras pessoas possam escutar, mas uma relação entre o benzedor e a criança. Existem várias formas de fazer essa oração, às vezes com um ramo verde, outros usam a brasa do fogão para fazer chá. Então, existe uma oração sempre nesses procedimentos, onde o benzedor ele não explica. Porém, a criança sai melhor, ou seja, ela é curada. Mas na medicina convencional, não existe um medicamento destinado. No entanto, quando a criança ou o recém-nascido, vice-versa, eles estão com quebranto, geralmente são levados a benzedores. Mais à frente, veremos mais 2 exemplos de como a ciência não explica tudo. A ciência ela aprende com a natureza, como por exemplo a asma, que é uma doença que a ciência diz que não há cura, mas sabemos dos saberes tradicionais que há remédio para a cura, mas há uma regra e um segredo, que o paciente que está com a asma não pode saber como é feito, só sabe que está tomando um chá. Porque o paciente não pode descobrir o que compõe no medicamento, porque a partir do momento que ele descobre, o efeito é cortado e benzedor nenhum fala o que compõe no remédio. Algumas pessoas, o soluço surge geralmente quando o clima está frio. Não havendo medicamento específico para o desconforto, a maneira de acabar com o soluço é você tomando uns goles de água e segurando a respiração. Em caso de bebês com desconforto, o sugerido é você colocar uma fitinha vermelha no braço da criança ou um fiozinho na testa. Por que é colocado esse fiozinho na testa da criança? Porque eles não conseguem ingerir a água como os adultos. Estamos aqui hoje com o Dr. Thanatos Queto para conversarmos sobre ciência, financiamento e saberes locais. Então, Altamira é uma cidade cheia de farmácias e a prática da automedicação é muito evidente. E tendo isso em conta, como o senhor, alguém que esteve na fundação do curso de Etnodesenvolvimento, vê a relação entre ciência, financiamento e saberes locais? Nossa, muito boa a pergunta de vocês, meninas. Para mim é uma grande satisfação, antes de mais nada, estar conversando com as alunas do curso de Etnodesenvolvimento na Faculdade de Etno Universidade e dizer o seguinte: vamos começar então falando de ciência e de financiamento, né? A indústria farmacêutica ela vive de vender remédios, né? Então ela produz, precisa de doentes para ter
lucram e para vender medicação. Uma das situações que faz com que nós tenhamos um grande volume de farmácias na nossa região amazônica, transamazônica, quem é nascido e criado aqui como eu, vocês, nós sabemos que é uma região que tem uma baixa assistência média ainda, né? Mesmo que Altamira agora tenha o curso de medicina, mas é um curso jovem, nós temos uma baixa assistência médica, ou seja, uma baixa produção de conhecimento na área de pesquisa em saúde. Mas ainda assim, já que você coloca a situação dos saberes locais, nós temos um grande problema, né? A indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, ela chega à nossa região se apropriando dos saberes locais, né? Olhando o que é produzido aqui em termos de tratamentos, em termos de ervas medicinais, em termos do que nós temos à disposição aqui de biodiversidade, e esses pesquisadores, eles levam isso, transformam isso em produto, agregam valor a isso, mas nem sempre esse valor agregado, esse produto feito a partir daquilo que é extraído aqui da natureza, extraído aqui da nossa região, muitas das vezes com a observação e análise dos saberes locais, né, dos nossos ribeirinhos, dos nossos povos tradicionais, das nossas populações indígenas, é reconhecido, é dado o devido valor para esses saberes, né? E aí essa indústria que se coloca às vezes como aquela que descobriu, né, que reinventou a roda, né? E aí qual é a importância então de nós termos o curso de etnodiversidade, refletindo sobre esses saberes locais, e termos a universidade formando esses profissionais aqui na região? Nós vamos ter pessoas que estarão nas suas localidades produzindo conhecimento e orientando as populações a negociarem de uma forma mais equilibrada as patentes, os conhecimentos, os seus saberes, né, na sua interlocução com esses pesquisadores. Porque nem sempre a pesquisa científica é feita só por universidades públicas, né? Sobretudo no mundo da indústria farmacêutica, muito do financiamento da pesquisa ele é de origem privada, né? O mercado que financia isso. E às vezes o financiamento ele tem um interesse muito mais focado no lucro do que no desenvolvimento humano de determinada população, de determinado povo. Então é preciso a atenção de etnogestores, né, de profissionais do campo, de profissionais das ciências humanas do campo da etnodiversidade, como é o caso dos estudantes de etnodesenvolvimento, para que as nossas comunidades estejam sendo assistidas e assessoradas do ponto de vista técnico, científico, no sentido de dar mais suporte, né, para que esses povos consigam negociar com essas indústrias dos seus saberes e numa hierarquia em que coloca os saberes locais no mesmo patamar de valor dos saberes acadêmicos, né? Porque os saberes acadêmicos eles são mais sistematizados, seguem um método científico, mas eles exploram os saberes empíricos, né? Os saberes populares para as suas descobertas, né? E um saber não está acima do outro. O saber popular, o saber de crença, o saber de ciência, né? O saber de conhecimento, esses são tipos de saberes e todos eles são extremamente necessários para que a humanidade seja aquilo que ela é, né? em termos de espécie, né? que nos singulariza em relação a qualquer outra espécie de ser vivo são os nossos saberes. E o saber de conhecimento, o saber produzido na academia, ele não é maior do que os saberes locais, do que os saberes populares.
mas é importante que nós que estamos dentro da academia, sobretudo nos cursos que trabalham com o estudo científico das políticas afirmativas, tenhamos essa capacidade de orientar as nossas comunidades no sentido de fortalecê-las para que elas consigam dialogar e lutar, né, para que os seus saberes sejam devidamente valorizados, tal qual os saberes científicos.